Olá amigos da ZN Garage, hoje eu trago para vocês dois carros que estão aqui no showroom, o Golf GTI e o Kadett GSI. Os dois carros na cor branca e os dois carros ano 1994. Injeção eletrônica, detalhes ali mais modernos que os carros começavam a trazer nessa época, e o Golf, querendo ou não, tinha um preço muito bom na época e o Kadett era um carro nacional que já existia há algum tempo. E a gente tem os dois carros aqui na ZN, eu vou mostrar para vocês em detalhes cada um e deixar você tirar a sua conclusão. Qual você levaria para casa? Golf GTI ou Kadett GSI em 1994? Kadett GSI 1994, ok, eu sei que as rodas não são originais. Na cor branca, um carro esportivo bastante caro para a década de 90, bancos recaro, injeção eletrônica, teto solar, mas esse carro aqui era fabricado no Brasil. Desde 1989 a gente tinha o Kadett produzido no Brasil e o GSI era a versão mais cara, tirando o conversível, né, que era o GSI conversível, que era finalizado na Itália, essa história vocês já sabem. E desse lado a gente tem o Golf GTI mexicano, ele começou a chegar ao Brasil exatamente nesse ano, 1994, ele tinha outras versões, 4 portas, a GLX, né, ficou bem conhecida aqui no Brasil, e a gente tem neste exemplar aqui também o modelo mais caro e mais potente da linha do Golf naquele ano de 1994. Porque em 1994 a gente teve uma mudança econômica muito importante no Brasil, que foi o fim ali, né, do cruzeiro, na nossa moeda antiga, para a entrada do Plano Real ali em 1994. E o que aconteceu nesse ano? Muitos carros que a gente conhecia, aí eu entro aqui na linha do Kadett, como o Gol GTI, por exemplo, a linha esportiva do Uno, eles eram carros nacionais baseados na década de 80, já eram carros antigos. Como dizia o ex-presidente Collor, eram carroças, né? Eu deixo para vocês comentarem. Mas esses carros aqui, eles já eram de certa forma antigos no mercado. E eles eram carros caros, era só quem tinha muita grana que podia comprar um Kadett GSI, um Gol GTI, um Uno 1.5R, um Uno Turbo. Era coisa de quem tinha muito dinheiro. E quando virou o Plano Real, muita coisa mudou. Por quê? Esses carros aqui começaram a chegar como importados. Já estavam chegando um pouco antes, mas o preço de um Golf GTI ele era mais interessante do que do Kadett GSI. Era um carro com status de importado, com injeção eletrônica, com itens que a gente não estava acostumado a ver nos carros nacionais ali esportivos. Então esses carros chegaram e acabaram com muitos carros que já estavam no mercado há tanto tempo. Então por isso que a gente colocou os dois aqui lado a lado. Eles estão no mesmo cenário, naquela época ali que a gente perdeu o Senna, ganhamos o Plano Real, fomos tetracampeões, eles são o símbolo dessa época, símbolo dos anos 90. Mas é curioso uma coisa, né? Quando a gente olha um e olha o outro, eu ainda acho o Kadett com um desenho mais moderno do que o Golf GTI. Porque o Golf GTI ele tem uma linha um pouco mais quadrada, né? Na verdade essa linha é bem do início dos anos 90, essa geração estreou em 91, e o Kadett, embora tenha estreado em 89, ele tinha essas atualizações e ele parecia muito com o Opel Kadett europeu. E é um carro com um bom coeficiente aerodinâmico, essa grade, né, com o desenho ali triangular, né, com o desenho dos losangos ali pequenininhos, né, para-choque pintado na cor do carro. Embora fosse um carro já de tempo de mercado, ele não ficava devendo em modernidade de desenho, de tendência, para o Golf GTI. E aqui de novo, né, mais detalhes, né, detalhes aqui no capô de esportividade, o detalhe aqui da passagem do ar, né, aqui junto dos limpadores, né, esse detalhe que é um detalhe aerodinâmico para favorecer a passagem de ar, o coeficiente que era bom. E o Golf, embora fosse um carro atualizado e estava acabando de chegar, ele não tinha esses recursos, né, o máximo que tinha para passagem do ar era essa extensão do capô, que meio que deixava os limpadores aqui quase que ocultos, mas em termos de coeficiente aerodinâmico, a gente tinha no Kadett ainda uma eficiência maior e um desenho até, digamos, mais moderno do que o Golf, na minha opinião. Por dentro do Golf GTI, a gente tinha aqui esses bancos, então, quadriculados. Não era um banco recaro, não tinha
esse nome Recaro como se usava no Gol GTI, no Brasil era bem, todo mundo achava o máximo, né, o banco Recaro. O revestimento dele é preto com cinza superior, teto solar já tinha, e o painel dele já seguia a tendência dos painéis modernos da linha Volkswagen. Eram painéis maiores, a instrumentação completa, mas não era assim com muita coisa digital. E esse carro aqui, por exemplo, ele não tem um computador de bordo. Ele era completo, né? Ar, direção e tal, mas ele não tinha computador de bordo, o Golf GTI. Com esse desenho quadriculado, também era uma herança aí dos modelos da década de 70. Aqui, então, o Golf GTI. Mas era um interior que muita gente se inspirou aí, também acabou inspirando as futuras linhas do Gol. E eu acho que é um carro bem moderno para a sua época e completo também. E o Cadete GSI, vamos abrir ele aqui para mostrar para vocês. Ele tinha o banco Recaro, olha aqui que eu falei que era algo desejado na época, né? Bancos Recaro, que tinham apoio lateral, que tinha encosto de cabeça vazado, um veludo, né? O acabamento da linha GM era muito bom nos carros, né? Em todos os carros, mesmo nos carros de entrada, né? O interior do Cadete ele era mais cinza e menos preto, então dá uma sensação de espaço maior. Também traz o teto solar. E o painel que sim, tem uma linha mais quadrada, mais década de 80, né? Esse aqui está atualizado com um rádio, depois mais moderno. Mas ele tinha uma coisa muito legal, o painel que era digital, diferente do Golf, que era novo, mas vinha com o painel analógico, né? E ele vinha também com o computador de bordo, check control, essas coisas que eram modernas. Então aquilo lá, embora fosse um carro de projeto mais antigo, ele tinha um visual e alguns itens mais novos em relação ao Golf GTI. E na motorização a gente tem também uma briga boa para esses carros esportivos, né? No caso aqui do Golf a gente tem um motor 4 cilindros, que a gente conhecia muito bem, família AP, com injeção eletrônica, porém esse carro ele tinha alguma diferença de comando, de biela, era um carro com um desempenho bem legal e superior ao motor AP que a gente tinha disponível aqui no Brasil. E esse carro aqui, na faixa de 120 cavalos, está vendo os dados aí de aceleração, de desempenho, ele ficava mesmo muito próximo do Cadete. Então era o motor que a gente tinha aqui há um tempo, um motor de concepção antiga, sim, porém ele teve várias atualizações ao longo do tempo e essas atualizações estreavam aqui no Golf GTI importado. E aqui nós tínhamos o motor que a gente já conhece também da linha da GM, os dois, então, concepção antiga, 2.0, injeção eletrônica, também é sistema Bosch, né, que na época a gente nem tinha produzido aqui em massa, né, o sistema era francês aqui e era um carro com 120 cavalos também, está vendo dados de aceleração, de desempenho, bem próximos aos do Golf GTI. E essa injeção eletrônica ela tinha estreado no Monza, já era oferecida em outros carros da GM, porém a gente tinha aqui um bom acerto de um motor esportivo para o Cadete GSI. E aí, qual você levaria para sua casa? Ficaria com o Cadete GSI ou com o Golf GTI? O preço deles era bem interessante, na verdade o Golf chegou fazendo bastante sucesso na época. Os dois eram bem caros, mas o preço do Golf acabou ajudando a forçar uma renovação aí dos modelos esportivos que existiam na época no Brasil. E aí, qual deles você levaria para casa?